Bom, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Me desculpe mais uma vez pelo sumiço. E hoje eu vim mostrar pra vocês, ou falar uma coisa que todo mundo já conhece, sobre o que é backrooms. E a minha opinião sobre ela e sobre a fandom, e todos os tipos de fandom que ela tem, todos os tipos de que ela é. Então, vamos lá. Um resumo do que mostra nas wikis, eu vou ler aqui pra vocês agora. Se você não tiver cuidado e atravessar a realidade nas áreas erradas, você vai acabar nas backrooms, onde não é nada além do fedor de carpete úmido, a loucura do mono amarelo e o interminável ruído de fundo de luzes fluorescentes no máximo zumbido, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de quartos vazios, segmentados aleatoriamente para serem aprisionados em Deus te salve se você ouvir algo caminhando pelas proximidades, porque com certeza essa coisa também te ouviu. Bom, eu como um gravador de vídeos de backrooms, eu vou dar a minha opinião sobre isso. É, O que ele fala aqui, que a backrooms em um todo, se só, é só o nível zero, praticamente. Então, ele tá falando aqui, ó, se você não tiver cuidado e atravessar a realidade nas áreas erradas, você vai acabar nas backrooms. Ó, já falou que você vai acabar nas backrooms, não no nível específico, onde não é nada além do fedor de carpete úmido. Ele tá falando que as backrooms são só o nível zero. Mas como assim as backrooms são só o nível zero? Não tem explicação. Então a maioria das wikis que falam sobre backrooms estão tudo errado, cara. Ah, Eles estão colocando como se a Backrooms inteira fosse o nível zero, que é a foto que ela foi reconhecida e que foi originalmente criada. As Backrooms foi conhecido por essa imagem do nível zero, e assim acabando que as Backrooms inteira foi se dada por apenas o nível zero. Então não tem lógica. E eu fico louco, cara, eu fico bravo pra caramba quando eu vejo que eles falam isso. Porque Deus te salve se você ouviu algo caminhando pelas proximidades. Porque com certeza essa coisa também te ouviu. Mano, como ele fala do nível zero a um todo, que o nível zero é as backrooms em si, no nível zero não tem entidades. Não tem entidades, cara. A única coisa que ele acertou aqui é interminável ruído de fundo de luzes fluorescentes no máximo zumbido. É a única coisa que ele acertou. Então as backrooms não se passam só de um quarto amarelo. Tem muito mais níveis. E no nível zero não tem entidades. Vocês têm que entender isso. Essas wikis aqui estão totalmente erradas. Não, não tem explicação, cara. Bom, depois de tanto de crítica que eu dei aqui, eu vou falar mais ou menos pra vocês o que eu acho e qual que é a minha opinião sobre o que a Backrooms realmente deveria ser. Bom, dentro do termo Backrooms, a gente tem um monte de wikis, algumas contando histórias erradas, outras não. Mas a história que a wiki conta é certa daquela própria wiki. Por isso tem wikis diferentes que contam uma parte diferente da história. Como é o mundo hoje assim? Bom, as backrooms, elas deveriam trazer um sentimento de medo ou como se fosse pra fazer um filme de suspense, sabe? Mas também ela tem esse lado que você leva tudo na imagem, nessas coisas, que é igual às produções daquele carinha que começa com K e termina com S. Tem alguma coisa a ver com pixels. Então, é a Backrooms tem várias wikis, várias. Então você não pode, como eu tô criticando aqui, a gente não pode pensar que as backrooms é só um tipo de coisa só. Como essas wikis dão apenas um espaço pra ela, que só aquela wiki é certa e pronto, acabou. Tudo o resto é mentira, entendeu? Não dá, a gente não pode fazer isso. Então, pra gente imaginar as backrooms como realmente uma fandom, uma comunidade de pessoas que acreditam, a gente deveria citar aqui.
as formas que eu acharia que eu provavelmente seria mais legal de a Backrooms ser um todo, que é igual essas wikis aí ficam querendo que ela seja. Bom, aqui eu vou citar a Backrooms, ela poderia ser um filme de terror que ela poderia passar esse tema de suspense. As Backrooms poderiam ser apenas um conto, creepypasta. E as backrooms também poderiam ser como se fosse um jogo que tem várias fases e você pode passar, porém, as backrooms têm um toque de medo, um toque de suspense, um toque de horror. Então a gente não pode pensar que a backrooms é só uma coisa. Então, se ela fosse um jogo, ela ia ter que perder totalmente esse sentido de medo que ela daria. E os níveis apenas seriam que ter monstros, mas não que fosse lá aquela coisa assustadora que a gente colocaria em um filme de suspense. Entendeu? Não seria igual The Walking Dead, que seria aquela coisa de terror. Até tem outros filmes aí, mas eu não vou citar muito o nome. Então, a Backrooms ela poderia ser citada em vários tipos de coisas diferentes. Como um filme, um jogo, uma história, entendeu? Mas o que eu acho que seria o mais certo entre si, é se a gente misturasse todas essa capacidade. Por exemplo, a Backrooms, elas teriam uma coisa que daria um medo até um certo ponto. E que ela teria vários níveis mesmo que você fosse passando. Mas não que seria obrigatório passar eles, entendeu? É realmente uma realidade alternativa. Mas a gente não pode ficar pensando que a Backrooms é só um conto de creepypasta, ou se ela é só um lugar onde você cai e vai passando vários níveis. Ou se ela é um filme de terror. Não, e também é uma coisa que eu fico muito irritado, cara. A Backrooms não é só um lugar, uma sala amarela que você aperta um botão e ela desmonta inteira. Não é isso. Então vocês têm que. Vocês, em geral, essas wikis, né? Que ficam colocando na cabeça das pessoas que ficam curiosas pra saber o que é Backrooms. Não sabem, não. Eles colocam aqui que Backrooms é só o nível 0. Mas se você for aprofundar, e se você gostar mesmo e procurar saber o que é, você vai ver que isso tá totalmente errado. Você vai ficar do mesmo jeito que eu fico. Entendeu? Então, não, a gente não pode pensar que a Backrooms é só uma coisa. Só uma sala com quartos amarelos. As Backrooms são um conjunto de níveis onde você teleporta, tenta passar, e se ele for muito seguro, você fica nele. Entende? Backrooms é isso. Backrooms é uma coisa que poderia ser mais citada como um jogo, não como uma creepypasta, entendeu? Eu não apoio essa ideia dela ser realmente uma creepypasta. Eu apoio a ideia dela ser um jogo ou uma história que, tipo assim, como se fosse um filme mesmo, um filme de suspense, que teriam vários níveis, que teriam todas as temáticas dos níveis, ou os sistemas, mecânicas dos níveis diferentes, não se fosse apenas o nível 0, uma sala amarela, que seria inteiro Backrooms, cara. Backrooms não é só o nível 0. E algumas pessoas veem que Backrooms vem a imagem do nível 0. Backrooms é só uma salinha que tem um montão de bicho. Negócio ruim. Vou deixar essa fandom pra lá. Mas não tem nada a ver com isso. Backrooms não é isso que as wikis, das maiorias vezes elas falam. Bom, eu tô aqui no Google Chrome. A gente pesquisa o que são as backrooms. Primeiro aparece Wikipedia. Não é ali aonde você tem que entrar. Você vem aqui na barra de pesquisar, coloca Backrooms Wikidot. Pronto. Wikidot. Backrooms Wikidot. Pronto. Aqui é onde você tem que pesquisar sobre Backrooms. Não querendo desmerecer as outras wikis, mas aqui se ele fala de níveis, eles não falam somente do nível 0, entendeu? Aqui, cara, isso daqui, nossa, cara, nossa, eu não tenho nem o que falar, mas
A Backrooms não é só um quarto, uma sala com um tema todo amarelo, entende? Backrooms é muito mais do que isso.